Fala, torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corre atrás. Está começando mais um programa das 7 horas da manhã, onde você, torcedor, tem voz e vez aqui no canal. Bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia. Deixa o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal. No dia de ontem, após o pós-jogo da derrota de ontem para o Bahia, Gabriel da Barra Funda, São Paulo, apoiou com mais R$20 e terá mais 3 nomes na lista. Muito obrigado, meu amigo Gabriel. E o grande amigo Idebé Moreira apoiou com R$20 e terá aí 3 nomes na lista. Muito obrigado, meu grande amigo Idebé Moreira. Tamo junto e é nóis. Então vire apoiador porque é quarta-feira. Tá chegando mais um dia, vamos sortear mais uma camisa oficial para vocês que apoiam o canal Verdão Campeão o mês inteiro. Então, quem puder ajudar o canal, o Verdão Campeão, o seu amigo Jean de todos os dias, o Pix está aqui na tela, ajude o seu irmão e venha ganhar essa camisa nesta quarta-feira às 20 horas, lá no Instagram do Verdão Campeão 99. Então, contamos aí com sua ajuda, meu amigo palmeirense. Então, galera palmeirense, derrota revoltante, derrota irritante, derrota aonde a gente não esperava, torcedor palmeirense. É para ficar puto? É, quem assistiu o jogo realmente tem total razão de ficar puto. Por quê? Palmeiras amassou, apesar que o Bahia fez sim uma grande partida contra o nosso grandioso Palmeiras, e o Palmeiras martelou e não conseguiu fazer o gol, meus amigos palmeirenses. E no finalzinho veio o castigo para um time que não conseguiu marcar na partida inteira. O Bahia foi lá e fez o gol da vitória deles e tirou 3 pontinhos muito importante, meus amigos palmeirenses. Sabe o que é foda? Foda é que essa derrota é daquelas que a gente vai olhar para trás, lá na frente, e vai falar, se não tivesse perdido aqueles 3 pontos lá para o Bahia, lá no começo do campeonato, vai acontecer isso, meus amigos palmeirenses, como aconteceu no ano passado, aonde o Palmeiras, infelizmente, dá esses vacilos, meus amigos palmeirenses. Infelizmente, o Palmeiras dá uma cochilada, dá uma parmeirada, porque o Palmeiras vinha de 7 vitórias consecutivas, grandes partidas, grandes adversários, e perdeu a invencibilidade justamente para o Bahia, dentro do Allianz Parque. Torcedor palmeirense, realmente eu não esperava, e tenho certeza que você também não esperava. Olhe bem, o que me preocupa não foi a derrota de ontem, porque o Palmeiras está bem no Campeonato Brasileiro, está bem na Libertadores da América, muito bem na Libertadores da América, e quarta-feira o Palmeiras estreia na Copa do Brasil 2025. O que me preocupa é isso que eu vou falar aqui para vocês, meus amigos palmeirenses. O Palmeiras tem apenas 48,7% de aproveitamento como mandante na temporada. E fora de casa, o aproveitamento é superior a 80%. Olhe bem, no Allianz Parque, o Palmeiras não está conseguindo jogar bem, torcedor palmeirense. O que acontece com o Palmeiras no Allianz Parque, que é a nossa casa, que é o estádio do Palmeiras? Mas o Palmeiras vem tendo empates e resultado negativo no Allianz Parque. Perdemos a primeira partida da final do Paulista no Allianz Parque para a Gambazada. Na estreia do Brasileirão, empatamos com o Botafogo. Contra o Corinthians, jogamos na Arena Barueri. E ontem, mais um jogo no Allianz Parque e o Palmeiras perde para o Bahia, meus amigos palmeirenses. O próximo jogo do Palmeiras em casa vai ser contra as Tricas, mas vai ser na Arena Barueri, aonde esse ano parece que aquele fantasma que tinha na Arena Barueri, aonde o Palmeiras não estava conseguindo vencer lá,
Parece que colocaram o fantasma no Allianz Parque, meus amigos palmeirenses. E outra coisa importante, depois vamos jogar fora, depois de São Paulo, vamos jogar fora contra o Red Bull Bragantino e depois o Flamengo. E esse jogo vai ser no Allianz Parque, meus amigos palmeirenses. Na minha opinião, eu acho que seria melhor colocar. Olhe bem, se o Palmeiras jogar muito bem contra o São Paulo na Arena Barueri e ganhar, esse jogo contra o Flamengo deveria ser na Arena Barueri, aonde o clima lá nesta temporada está sendo muito boa. O torcedor que foi para o clássico contra a Gambazada, lá na Arena Barueri, naquela vitória de 2-0, que poderia ter sido bem mais, o clima lá foi completamente diferente. A atmosfera foi espetacular do torcedor palmeirense na Arena Barueri. Então, alguém me consegue me responder o que está acontecendo com o Palmeiras no Allianz Parque? Ainda teve aquela vitória contra o seu Porteño no Allianz Parque por 1-0, que a gente também sofreu para ganhar aquele jogo, meus amigos palmeirenses. Sofreu. Então o Palmeiras não vem tendo bom resultado no Allianz Parque nesta temporada, desde o Campeonato Paulista, meus amigos palmeirenses. É isso mesmo. O que está acontecendo com o nosso grandioso Palmeiras? Que fantasma é esse que está acontecendo com o Palmeiras dentro da nossa casa, torcedor palmeirense? Então coloque aí a sua opinião, torcedor palmeirense. Então vamos lá, meus amigos palmeirenses, vamos falar aqui algumas coisas. Olhe bem, Paulinho entrou ontem no jogo e entrou muito bem, hein? Aquele lançamento do Everton, que ele, linda dominada, que dominada ali ele deu ali, só que ele errou ali na finalização, hein? O passe era para o Vitor Roque. O Vitor Roque estava passando do lado dele sozinho, toca para o Vitor Roque, ele tomou uma decisão totalmente errada, parou, girou e tocou para o outro lado. Ele dominou tão lindo aquela bola, mostrando muita qualidade, mas o passe era para o Vitor Roque, que estava passando completamente sozinho. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando o Paulinho pega ritmo, não sai do time titular nunca mais. Ele entrou muito bem ontem e jogando fora de posição, meus amigos palmeirenses. Então a gente fica feliz por ter o Paulinho aí, que está ficando aí 100%. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O Pedro, lá da Mulambada, que teve uma lesão, uma cirurgia 1000 vezes pior do que o Paulinho, e ontem contra a Gambazada jogou como titular. Jogou como titular, meus amigos palmeirenses. E por que o Abel não pode colocar o Paulinho como titular? O que é que tem o Paulinho? A cirurgia do Pedro foi de joelho, gravíssima. E o cara já voltou aí metendo gols e jogou como titular, meus amigos palmeirenses, ontem. Aí por que no Palmeiras tem que ficar colocando aos poucos? E a lesão do Paulinho é bem menor do que foi a lesão do Pedro, meus amigos palmeirenses. Então essa é a minha crítica, eu queria saber a sua opinião sobre isso, meus amigos palmeirenses. Vamos lá. Alguns torcedores estão chamando aí o Vitor Roque como um ponta esquerda. É o retrato da derrota. Não existe implorar pela contratação de um centroavante, chegar na casa aí de 154 milhões de reais e colocar o cara fora de posição, meus amigos palmeirenses. Eu vi alguns torcedores falando ele jogando pela esquerda, ele parecia o Rony. O Rony fazia aquela mesma coisa, e vocês viram que ele fez algumas jogadas que o Rony fazia, que ele dominava pela ponta, dava o passe voltando assim, ele puxava voltando e cruzava na área. Ele fez isso também ontem, o Vitor Roque, lembrando o Rony quando jogava na ponta esquerda, meus amigos palmeirenses. Então, realmente, a gente contratar um centroavante, a contratação mais cara do futebol brasileiro, e colocar o cara como um ponta, o cara sendo centroavante, essa é mais uma crítica que eu coloco aqui, meus amigos palmeirenses. Vamos lá. Alguns torcedores reclamando aí da elitização da Leila Pereira no Allianz Parque,
que o Allianz Parque não é mais o mesmo, que o Allianz Parque não coloca mais medo ao adversário, porque a torcida não canta, se não for a mancha alviverde, vira um teatro. Isso são críticas de muitos torcedores que estão fazendo, meus amigos palmeirenses. E aí, você concorda com isso? Coloque sua opinião aqui nos comentários, meus amigos palmeirenses. Vamos lá. Um ponto que pode ter pesado também foi a questão física. Depois da sequência da altitude e pouco tempo, o Bahia foi mais intenso, mais forte e venceu duelos. Além disso, fator casa vencendo o problema, meus amigos palmeirenses, e o fator Allianz Parque, é o que eu venho falando. O que está acontecendo com o Allianz Parque, com o nosso Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Realmente, o Palmeiras vinha de uma sequência aí cansativa de jogos fora de casa, 3 jogos fora de casa, Internacional, Fortaleza e o Bolívar, 3 jogos aí importantíssimos que o Palmeiras venceu os 3. Agora também muitos torcedores estão reclamando porque o Abel Ferreira não colocou força máxima contra o Bahia. Será que ele subestimou o Bahia? Vamos poupar ali alguns jogadores, porque o Bahia não é tudo isso não. Será que foi isso, torcedor palmeirense? Um jogo bem abaixo do Palmeiras em todos os quesitos, bem diferente dos últimos jogos. Derrota e quebra de invencibilidade. Palmeiras perde ainda a liderança do Brasileirão. E agora a gente tem que ouvir aí a mulambada falando segue o líder e tirando onda com a nossa cara, meus amigos palmeirenses. Então, é uma derrota que iria acontecer. Eu falei para vocês aqui, eu acho que nos últimos 2 programas eu cheguei a falar isso. Galera palmeirense, uma hora a gente vai perder. Uma hora esse time vai perder porque a gente não é invencível. A gente não iria ganhar todos os jogos da temporada não, porque senão seria campeão de tudo. Mas perder logo no jogo mais tranquilo, o que acontece? O Palmeiras baixa a guarda, o Palmeiras viu que era um Bahia e não teve toda aquela concentração que teve nos últimos jogos, não teve aquela garra, aquela vontade, torcedor palmeirense. Que perder a invencibilidade para um jogo que era 3 pontinhos, meus amigos palmeirenses. Eu não estou aqui criticando, metendo um pau, não. Que o Palmeiras agora não presta, não. Pelo amor de Deus, volto a falar. O Palmeiras está muito bem no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América. Não temos o que reclamar. Mas perder pontos para essas equipes dentro da nossa casa, isso não pode acontecer. Não pode dar esses vacilos. Tem que levar mais a sério esses jogos pequenos também. São 3 pontinhos do mesmo jeito contra Flamengo, contra Corinthians, contra Internacional, contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo, contra o Vasco. São 3 pontos igual, meus amigos palmeirenses. E sem falar que a gente baixava a bolinha da mulambada, que goleou a Gambazada, chupa a Gambazada, era para ter metido uns 10 naquele timinho da Gambazada, mas a gente manteria a liderança, manteria os 2 pontos para a mulambada e ficaria tudo em paz, meus amigos palmeirenses. Mas não, Palmeiras cansou de perder gols e foi castigado no final da partida, pelo menos um empate. A gente ia ficar 14-14 ali com o Flamengo, mas levamos o gol e perdemos o jogo e perdemos 3 pontinhos valiosos demais, meus amigos palmeirenses. Então, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Então, agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro de hoje é o grande amigo aí, Marco de Americana, São Paulo. Vamos ouvir. Fala, Jean, boa noite. Tudo bem com você, com a Juliana Vidal? Tudo bem com vocês? Então, né, Jean, nossa, o Palmeiras perdeu em casa do Bahia. Meu Deus do céu. O que aconteceu com o Palmeiras? Um time que vence na altitude, vence o Inter, vence o Fortaleza fora, e na altitude, né, do Bolívar. Não dá pra entender, né? O que acontece. Até o Palmeiras também não jogou mal também. Perdeu gols, né? Perdeu muita chance. E o Bahia também não jogou bem também, né? E sei lá. É uma coisa... O Palmeiras jogou muito no segundo tempo. Ele perdeu muitos gols, né? Esse que é o problema, né? E agora fala do seu Flaco Lopes. O Flaco Lopes foi um monstro lá no Bolívar. Tá jogando bem, jogou bem. Mas puxa vida, né? Cada jogo é um jogo, né, Jean? Por que não põe o Vitor Roque desde o começo do jogo? Já, né? O Paulinho, esses caras aí. Por que não põe? O Estevão. Comprou o Vitor Roque pra quê? Pra ficar de enfeite no banco? Pagou caríssimo desse jogador, Paulinho, pra ficar o quê? Paulinho até concorda entrando aos poucos, teve machucado. Mas logo ele vai ter que entrar titular. Agora o Vitor Roque pagou muito caro também, né? E eu acho que, sei lá, não é um jogador de banco, né?
O jogador ele tinha que entrar desde o começo, ele, o Paulinho, né? O Estevão, desde o começo do jogo, entrar titular. O Vitor Roque, ele tá... Será que agora o Abel vai pôr o Flávio Lopes direto agora titular? Ah, tá de brincadeira também, né? Tá certo, o Flávio Lopes jogou bem, jogando bem, jogou contra o Bolívar bem, foi um monstro, né? Mas é complicado, né? A chance que o Palmeiras perdeu de pôr 2 pontos na frente do Flamengo, né? Agora aguenta, né? Aguenta esses caras, esses flamenguistas de bosta aí, né? Perdeu uma merda um time pequeno do Bahia, dentro de casa aí, não dá pra entender, né, Jean? Ganha jogo fora, jogo dificílimo, e perde essa merda aí, né? Fazer o quê, né? Agora, mas eu não tô desanimado, o time tá desempenhando bem, tá jogando bem, tô confiante, e vai pegar entrosamento logo, agora que esses caras entrosarem de verdade, Paulinho, Vitor Roque, esses caras se entrosar, e sabe, o Jair jogou bem, estão jogando bem. O Felipe Anso hoje não... Ele errou 2 passes, ele não jogou tão bem. Jogou, mas não jogou tão bem como nos outros jogos, né? Mas tá bom, já. E vai meu abraço pra você, pra Juliana Vidal, pra Marinalva, pro José Luiz, Carapicuíba, né? O Alex Carvalho, o Rubem José, o nosso amigo Suda, Maradona, o Vanderlei de Porto Ferreira, Independente de São José do Rio Pardo, né? Sebastião de Maringá, o nosso amigo Divino Dutra. Nosso amigo Divino Dutra, hein? Tá certinho, ele tem que, sabe? Tem que meter porrada nos caras, quem faz isso daí, né? O negócio é descer porrada nos caras e fazer como ele falou, né? Que nem no porco lá, do Palmeiras, quando chamaram o Palmeiras de porco, não zoavam, os Palmeiras ficaram doidos da vida, depois não aderiu o porco como mascote, pararam de encher o saco, mesmo que o Brasil tem que fazer a mesma coisa, né? Põe um gorila, um macacão lá, quando for o Brasil, né? Quando o Brasil jogar, ou quando o outro time jogar, e aderir o macaco quando jogar a Libertadores, tudo, e aderir isso daí, né? Aí os caras param de encher o saco, que nem do porco, né, do Palmeiras. Tá bom, já? O Divino Dutra, né? Falei, né? Nosso amigo também, como é que ele chama? O Sebastião, né? Já falei, Sebastião de Maringá, né? E todos aqueles palmeirenses que eu não estou me lembrando. O Gabriel da Barra Funda, né? O nosso amigo... Bom, eu não tô lembrando, já. Um abraço pra tudo isso, tá? Deus abençoe essa noite e avante palestra, né? Avante palestra, meu amigo Marco de Americana, São Paulo. Um grande abraço pra você, meu amigo palmeirense. Tamo junto e é nóis. Pois é, meu amigo Marcão, aí o sentimento aí é de raiva, de tristeza por perder 3 pontinhos valiosos aí para o Bahia, que iria deixar o Palmeiras muito bem na fita. Não é que não estamos muito bem na fita, estamos bem, mas ia ficar melhor ainda, porque o Palmeiras ia manter a liderança. Ia dizer, quem é o líder é nós, é o Verdão, é o Palmeiras. Mas isso não aconteceu. E concordo plenamente com sua crítica aí ao Abel Ferreira por não colocar os caras para jogar, por não colocar o Vitor Roque para jogar. Porque o Vitor Roque já vem sendo reserva aí há 2 partidas. A maior contratação da história do futebol brasileiro. E o cara ser reserva tá de sacanagem. Não colocar o Estevão. Já falei também aí sobre o Paulinho ser titular. Falei aí, eu citei aí lá o caso do Flamengo do Pedro. A lesão dele, a cirurgia, 1000 vezes pior. E o cara já tá jogando como titular. E o Paulinho não pode. O Paulinho não pode, porque no Palmeiras tem cada coisinha que acontece que não dá para entender, meus amigos palmeirenses. Então, seu áudio aí foi excelente, meu amigo Marcão. Vamos lá para o próximo áudio. É o amigo aí, o Wilson Valdeci. Vamos ouvir. Ô, meu amigo, boa noite. Você sabe que a gente é palmeirense, a gente sofre, né? Mas vou explicar uma coisa pra você, Jean. O Abel, ele tá trabalhando errado, velho. Você viu? Ele entra tudo com o time. Eu gosto daquele Jesus que foi campeão no Flamengo, aquele técnico. Por quê? Ele é um cara sincero. Ele joga de jeito. O jogador, velho, jogou hoje, vai jogar amanhã, vai jogar depois. É o mesmo. Ele não muda, não. Só se tiver machucado ou quebrado o cara. Você entendeu? Então, velho, o Abel, você viu? Ele vem com o Paulinho, vai no fim do jogo. Ele vem, tirou o Maurício, tirou o Fagundes. Não pode, velho. Você viu? Ele botou o Vitor Roque lá na esquerda pra quê? Pra quê? Deixava o Fagundes lá. Tira o Flávio Lopes, põe o Vitor Roque. O Abel tá... velho, o negócio é o seguinte, ele já passou da hora dele ir embora mesmo, tem que mandar ele vazar, acabou, chega. O Abel acho que tinha que dar, já deu. Pô, dentro de casa, velho. Devia dar um jogo, entregando o jogo pro Bahia, você viu? O Everton, olha a situação do Everton. O Everton, você viu o que ele faz? Ele vai deitando no chão, velho. Ele tem que ir em pé. Risca em pé lá, já vários gols que ele tomou desse jeito. Então é o seguinte, velho. O Abel que tinha que dar já deu, você me desculpe de eu falar isso. Certo, gente palmeirense, a gente gosta do Palmeiras. Mas, pô, acabei de assistir o jogo aqui agora, é uma vergonha. Ó o Bahia tem toque de bola, o Palmeiras não tem toque de bola. Só tem lançamento só. Então, tem que ter outro técnico que tem habilidade e vir aqui e pôr o Palmeiras pra frente. O Abel já tem que ir embora mesmo, velho. Não adianta ficar aí passando a mão na cabeça dele, porque ele fica mesclando o jogador, mesclando. Vai complicar tudo, filho. O jogador tem que arrumar seu time titular. Ele não tem um time titular dele, você viu? Ele põe um, põe outro. Ele faz o que ele quer. O jogador ele tem, é só arrumar o time. Você entendeu? Se ele arrumar o time, se ele tivesse colocado tudo certinho no começo, o Palmeiras já tava ganhando o jogo, tinha ganhado o jogo. Desculpa de eu falar isso daí, viu? É aqui o Wilson aqui de... Eu tô errando até o nome da minha cidade. Tô nervoso que eu tô. É o Wilson aqui de Sumaré, viu? Obrigado, meu amigo, um abraço. Valeu aí, meu amigo Wilson de Sumaré, um grande abraço pra você, tamo junto e é nóis. Respeito demais aí a sua
opinião aí sobre o Abel Ferreira e sobre o Everton, meu amigo Wilson aí. É o seu direito, você pode falar o que você quiser aqui, a sua opinião sempre será respeitada. As suas críticas durante o jogo sobre a escolha do Abel Ferreira, eu concordo plenamente. Mas a saída do Abel Ferreira, não concordo. E a sua crítica aí com o Everton também não concordo, porque o Everton vem fazendo aí grandes jogos no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América também. E aquele gol não foi culpa dele. Ele fez o que poderia ter feito ali naquele exato momento. A culpa ali foi da defesa do Palmeiras, que o cara fez uma tabelinha, mérito dos caras também, não acompanharam o jogador do Bahia e o cara deu uma cavadinha e ainda levou sorte. Ela ainda bate em um Everton, bate na trave e entra. Ainda levou sorte ali o jogador do Bahia, porque aquela bola poderia subir mais um pouquinho, bater na trave e ir para fora, bater na trave e ir para frente, poderia. Ou bater em um Everton e ir para fora, mas infelizmente a bola entrou e os caras ganharam a partida. Mas tirar o Abel Ferreira nesse exato momento por causa de uma derrota, onde o Palmeiras vinha aí com 7 vitórias consecutivas, eu não concordo, mas respeito a sua opinião, meu amigo Wilson. Vamos lá para o próximo áudio, é o grande amigo Suda, grande Suda, vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Jean, um abraço para você. Tô aqui triste com a derrota do nosso Verdão. Acidente de percurso, tá? Eu posso chamar de acidente de percurso. Concordo. Até que o Palmeiras ganhe mais 15 seguidas, né? Dessa vez nós tivemos um acidente de percurso. Eu acho que o time estava muito cansado da altitude, não é uma desculpa, porque o time jogou bem. Teve bola na trave, teve jogador que tirou bola em cima da linha. E eu quando começou o segundo tempo, que eu vi que a bola não entrava, eu comecei a achar estranho. Eu falei, esse jogo tá estranho. E ficou estranho, tá? Um abração pra você, pra sua esposa Juliana Vidal. Quero mandar um abraço também pro Zé Luiz, de Carapicuíba. Você não esquece de mim, Zé Luiz. Parabéns, Zé Luiz. Obrigado, Zé Luiz. De Carapicuíba, ali do Jardim Tonato, de Centro Seráfico. Zé Luiz, da Avenida Fazendinha. Parabéns, Zé Luiz. E também um abração para o Sandrinho de Joara. Desculpa, gente, hoje eu vou mandar um abraço só para esses dois, em especial. Mas mando um abraço fechado para todos da família Verdão Campeão. Valeu aí, meu grande amigo Suda, um grande abraço para você aí. Eu concordo com você, um acidente de percurso, mas que o Palmeiras volte a ter sequência de vitórias daqui para frente, meus amigos palmeirenses, porque uma derrota vai acontecer. O time não é imbatível. Perder faz parte do futebol. De qualquer esporte, perder faz parte. Mas que não, após essa derrota, não aconteça aí do time baixar a cabeça e cair o rendimento. É isso que não pode acontecer. Manter a mesma pegada, a evolução, o crescimento do time e vamos para frente. Vamos continuar ganhando aí e em busca novamente da liderança do Brasileirão. E quarta-feira tem Copa do Brasil. Esse negócio de deixar a Copa do Brasil de lado, eu não quero que aconteça não. O Palmeiras tem que ir com tudo na Copa do Brasil e ganhar, meus amigos palmeirenses. E ganhar a Copa do Brasil. É isso que o Palmeiras tem que fazer neste ano aí, na Copa do Brasil também, meus amigos palmeirenses. Então, levantar a cabeça, realmente um acidente de percurso, isso vai acontecer, mas o time está bem, está numa pegada muito boa e que continue desta forma, meus amigos palmeirenses. Vamos lá para o próximo áudio, é o grande Gabriel da Barra Funda, São Paulo. Vamos ouvir. Muito bom dia, Jean Felipe. Eu faço uma pergunta a Leila Pereira. Presidente Leila Pereira, devemos ficar calmos com o Palmeiras, com essa situação? Contratações de Paulinho a peso de ouro, Vitor Roque a peso de ouro, Felipe Antes também, não foi a peso de ouro, mas contratações valiosas, ganhou dinheiro. Sem falar do Estevam e do Flaco Lopes, não se marca um gol nesse jogo contra o Bahia. Desde o primeiro tempo, o Palmeiras nem sem jogar bem. A única coisa que se salvou no Palmeiras no primeiro tempo realmente foi o Maurício. E depois, ainda assim, o Palmeiras criou 3 chances de gol. E o Bahia um chance mais de ouro. No segundo tempo, nos primeiros 20 minutos. Agora, o Maurício também perdeu a primeira chance claríssima, hein? No começo da partida, hein? Sobrou para ele ali a bola limpinha e ele chutou para fora, hein? Se ele faz 1-0 ali, mudaria a história da partida. Mais 3 chances fortes do Palmeiras. Sem jogar bem. O Palmeiras não tem aquela jogada concatenada, contínua. Jogadores parecem que estão para passar tempo. Essa é a pergunta que eu faço.
Só faz. Devemos ficar calmo, mais calmo ou menos calmo? Palmeiras é glorioso. Leira, você não sabe o que eu acho da Esportiva Palmeiras. Leira cometeu erros clamorosos ao longo da sua existência. Não contratou aqueles jogadores desde aquele momento, no exemplo do Hulk, etc. O Abílio, o nosso Abel Ferreira também, com aquele chute. Nós perdemos por falta de pontaria de jogadores, por falta de jogadores a serem contratados nos momentos certos. E por causa das omissões da Leira e loucuras do Abel. 8 títulos. Esse é o Palmeiras que se apresenta, hein? Jogadores a peso de ouro. Não marca um gol contra a Bahia. É uma vergonha isso aí. Eu estou agora... Eu deveria manter calma. Eu não mantenho a calma. Já não sei manter a calma. E outros valiosos. Marinalva, Ivani, não é? Sebastião de Maringá, não é? O nosso amigo Flávio José. Até aquele... Como é aquele aí que fala? Quem tem 12 que não tem, corre atrás. Será que vão manter calmas? Não consigo mais falar. Eu não tenho calma. Eu não posso continuar nesse momento. Meu nome continua sendo Gabriel da Barra Funda, capital do estado de São Paulo. Valeu aí, meu amigo Gabriel da Barra Funda, São Paulo. Seu nome sempre vai ser Gabriel aí, meu amigo palmeirense. Eu entendo perfeitamente a sua revolta e realmente é para ficar desse jeito mesmo. Eu tô vendo aí alguns torcedores normalizar derrota no Allianz Parque para time pequeno. Pelo amor de Deus, acaba logo tudo, fecha logo tudo. Normalizar aí derrota pro Bahia no Allianz Parque? Porque o Bahia é isso. Porque o Bahia é arrumadinho. Porque o Bahia é organizado. Porque é o Rogério Ceni. Porque o City lá botou dinheiro no Bahia. Pelo amor de Deus, é time pequeno. O Palmeiras não pode perder para Bahia no Allianz Parque de forma alguma, meus amigos palmeirenses. Então pare de normalizar essas derrotas, meus amigos palmeirenses. Pelo amor de Deus. Palmeiras é gigante. E essas derrotas não tem nada de normal. É tropeço, zebra, 3 pontinhos que perdemos aí que ia ser valioso demais. Então, eu não normalizo esse tipo de derrota não, meus amigos palmeirenses. E você tá certíssimo, meu amigo Gabriel, de cobrar. Cadê a Leila Pereira? Estão calmos? Cadê ela? Ela não gosta de soltar essa piadinha pro torcedor palmeirense? Você tá certo, é uma vergonha o Palmeiras, dentro de casa, não fazer um golzinho no Bahia. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso demais, meus amigos palmeirenses. E eu bato palmas aí para o áudio do amigo Gabriel da Barra Funda, São Paulo. Vamos lá para o próximo áudio e último de hoje. É o grande... Último não, tem 2, perdão. É o grande Vanderlei de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Mais uma vez é o Vanderlei Nastas, da cidade de Porto Ferreira, interior de São Paulo. Passando aqui, Jean, um pouco triste pelo resultado de ontem. Eu acho o seguinte, infelizmente, não que a gente vai conformar com a derrota, mas faz parte do jogo. O jogo tem 3 resultados, vitória, empate e derrota, né? Palmeiras, eu não acompanhei o jogo, eu tava pra igreja, mas eu vi aqui os comentários aqui, e eu acho que não é motivo, né, de criticar, de falar que o Palmeiras já não presta, que já acabou o ano. É claro que a gente queria manter a liderança e com a gordurinha na frente, né? Mas é o tal do problema, que você falou no vídeo de ontem, é a grande verdade. Quem não faz, toma. Eu ouvi você falando aí que o Palmeiras teve muitas chances de sair na frente. Muitas. E parece que eu vi um comentário que houve um pênalti, que eu não acompanhei o jogo, que eu falei que estava na igreja, né? Não, teve pênalti não. Mas eu acho que da área. O campeonato é longo. Vamos confiar, acreditar. O Bahia não é um grande time, mas é um time bem amontado, bem montadinho. E é um time chato de jogar com ele também, né? Mesmo sendo no Allianz Parque, não é justificando a derrota, né? E o Palmeiras também já teve partidas assim, de fazer o gol no finalzinho também, o gol da vitória. Foi um teste para cardíaco tremendo. Infelizmente hoje, um resultado que a família palmeirense não queria, eu também não queria. Mas bola para frente e vamos continuar aí, confiando aí no trabalho do Abel e nessa equipe aí, que é uma equipe aguerrida, ok? Quero mandar um abraço para Juliana Vidal, sua esposa, para você. Também para a torcedora Raiz Marinalva, para o José Luiz, o Ideberes, José do Rio Pardo, para o Adriano, da cidade, cidade do Galo, Mato Grosso, né? Quero mandar um abraço também pro nosso amigo Alex Carvalho. Quero mandar um abraço também pro Sebastião Ferreira de Maringá. E para todos os inscritos aqui do seu programa, Jean. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corra atrás. Valeu aí, meu grande amigo Vanderlei. Um grande abraço para você, tamo junto e é nóis. Meu amigo Vanderlei, realmente parecia que ia ser um daqueles jogos que o Palmeiras tá ali amassando, empurrando os caras para trás o tempo todo. E no finalzinho, o Palmeiras iria fazer o gol da vitória e a gente iria à loucura, 3 pontinhos muito importantes. E realmente parecia que isso iria acontecer, só que foi ao contrário.
Isso aconteceu pro Bahia. Foi o Bahia que fez o gol no finalzinho e azedou a noite do domingo palmeirense. Neste domingo, meus amigos palmeirenses. Realmente é muito complicado, né? A gente fazer um jogo daquele, porque o Palmeiras era para ter ganho de uns 2-3-0 ou 3-1. Vamos botar assim, 3-1. O placar seria 3-1 para o Palmeiras ontem. Se o Palmeiras fosse eficaz aí nos seus ataques que fez aí contra o Bahia. O Maurício perdeu um gol claro ali no comecinho. Não pode perder aquele gol, pelo amor de Deus. Tem que fazer. Como outras oportunidades também. Aquelas cabeçadas do Flaco Lopes. Teve uma que passou raspando na trave. Outras que ele é tão bom cabeceador, mas ontem não estava dando nada certo. Todas as cabeçadas do Flaco Lopes estavam indo por cima do gol, estavam indo para fora, meus amigos palmeirenses. Pelo amor de Deus. E também, vamos falar a verdade, foi aquele jogo que a gente já viu várias vezes. Que parece que a bola não iria entrar, que não queria entrar. Poderia jogar até hoje de manhã, que a bola não queria entrar. Realmente foi isso, acontece. Não é que o Palmeiras jogou mal, o Bahia foi bem sim, em algumas situações do jogo, concordo plenamente. O Bahia foi bem sim, mas o Palmeiras foi muito superior ao Bahia. São coisas do futebol, que a gente bate, e a bola não entra, meus amigos palmeirenses. Realmente foi isso que aconteceu. A gente fica revoltado, é para ficar revoltado, porque não é para normalizar esse tipo de derrota, mas foi isso que aconteceu. O Palmeiras foi bem, só que o Abel errou de não colocar a força máxima. É força máxima, e pronto, Abel Ferreira. Para de querer poupar, para de querer tirar os jogadores, para de subestimar os adversários. O Allianz Parque hoje não coloca mais medo em ninguém. Isso que é a verdade. Doa quem doer. Hoje, qualquer timinho que chega aqui no Allianz Parque joga de igual para igual com o Palmeiras, meus amigos palmeirenses. Essa que é a verdade. Qualquer timinho que chega aqui no Allianz Parque está jogando de igual para igual com o Palmeiras. E isso está errado. Era para os adversários ter medo. Era para os adversários temer o Palmeiras. Vamos falar a verdade? O adversário temia o Palmeiras no ano de 2022, onde o Palmeiras jogava pra caramba, onde o Palmeiras botava medo aos adversários. O melhor Palmeiras de Abel Ferreira foi no ano de 2022. Aquele ano, os adversários ficavam com medo de jogar aqui, ó, no Allianz Parque. De lá pra cá, mudou completamente isso, meus amigos palmeirenses. Você concorda? Você vê aí. Qualquer time pequeno chega aqui no Allianz Parque, tá lá, pressionando o Palmeiras, tá lá. Com a posse de bola, tá lá atacando o Palmeiras, tá lá tendo oportunidade de gols, tocando a bola como tivesse em casa. Pelo amor de Deus, por quê? É o quê? O que é que tá acontecendo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, torcedor palmeirense. Então, agora sim, vamos para o próximo e último de hoje. É o grande amigo Ademir. Grande Ademir, vamos ouvir. Bom dia, meu amigo Jean. O que dizer deste Palmeiras e Bahia, hein? Aqui é Ademir de Ourinhos. O máximo que podemos dizer é que faltou agressividade e o time que não é agressivo e não é aguerrido acaba tomando o gol, perdendo nos últimos segundos. E o RR, hein? Richard Rios, o cara faz até uma partida considerável no primeiro tempo e no segundo tempo vira uma lástima. Fazer o quê, né? Bora atrás aí da próxima partida. Avante palestra. Quem tem mais tem 12, quem não tem, corre atrás. Avante palestra, meu amigo Ademir, um grande abraço para você. É isso. Até que o Palmeiras foi agressivo. O que faltou realmente foi competência nas finalizações. Faltou caprichar. Faltou colocar a bola para dentro. Foi isso que faltou. O Palmeiras foi sim agressivo com os caras. Atacou pra caramba. Mas não fez o gol. Não fez o gol. Futebol se ganha fazendo gols. E ontem o Palmeiras não fez. Então, só ser agressivo e não ter competência para fazer o gol não muda nada. Porque o futebol é bola na rede. O Bahia foi lá no finalzinho, fez um gol e ganhou a partida. E levou os 3 pontinhos. Então tem que ter competência na hora de finalizar. Tem que ter calma, tem que ter frieza.
E isso o Palmeiras peca muitas vezes, meus amigos palmeirenses. Palmeiras sempre vai ter um grande volume de jogo, 10, 15 finalizações a mais do que o adversário, mas cansa de perder gol pra caramba, meus amigos palmeirenses. Por isso que acontece esse tipo de derrota. Derrota irritante. Derrota que não era para ter acontecido. Acontece, Palmeiras vai perder. Beleza, acontece, é do futebol. Vai perder para Bahia. Pelo amor de Deus. Foda-se se o City tá botando dinheiro lá. Foda-se se o Rogério Ceni é o treinador dos caras. Foda-se se o Bahia é isso e aquilo. O Bahia é um time pequeno e o Palmeiras é gigante. Palmeiras não pode perder para esses timinhos não, meus amigos palmeirenses. Pelo amor de Deus. A gente é um nordestino de bosta. Pense como você quiser. Sou nordestino e sou palmeirense. E o meu único coração aqui, ó, só tem espaço para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu amo minha terra, mas no futebol, quem eu amo é o Palmeiras e isso ninguém vai tirar de mim. Então, é assim que eu termino o programa de hoje. Um grande abraço para vocês. Tamo junto, fica com Deus e avante palestra.